Ouça agora uma mensagem de fé com o pastor Genivaldo Silva. Paz do Senhor Jesus, uma boa tarde. Nesse momento aqui, para a glória do Senhor, que Deus abençoe tua vida. Nós estamos aqui começando uma live. Eu quero compartilhar com você nessa tarde gloriosa. Já são um pouco mais de 6 horas da tarde. Essa mensagem da parte de Deus para você. Eu vou ler a mensagem que está na palavra do Senhor no livro Evangelho de São Marcos, capítulo 5, de 1 a 7. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, e logo que Jesus salta do barco, lhe veio o encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeiras foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém os podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo com pedras. Vendo, pois, ele de longe, Jesus correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, aqui nós temos aqui essa passagem gloriosa da parte de Deus. Eu quero compartilhar com você a história desse homem, que é uma das histórias mais fantásticas de transformação, de milagre que Jesus fez no tempo da palavra do Senhor. Então, nós temos aqui a história desse homem. E segundo a Bíblia, ele era possesso de demônios, não é? E eu fiquei pensando, como é que uma pessoa consegue ficar possessa? Quais são as 3 raízes, ou diretrizes, ou maneiras que uma pessoa pode ficar possessa? A primeira delas acontece a possessão por pressão. A pressão vem na mente da pessoa e ela é como você apertar uma morsa, aquela peça de ferro que vai apertando. Então, a pressão, ela vem na vida da pessoa de uma maneira muito forte e ela acaba ficando confusa, a pessoa acaba se entregando de uma maneira total aos espíritos e os espíritos acabam possuindo a vida da pessoa. Então, a primeira maneira é pela pressão. E essa pressão, ela atua de 3 formas. Psicológica, na vida humana da pessoa e na vida espiritual da vida da pessoa. Então, a pessoa não tem por onde correr. E a situação dela, ela acaba ficando possessa, porque ela acaba dando lugar ao diabo. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E a segunda maneira da possessão é de dentro para fora. Ou seja, os demônios entram na vida da pessoa, por algum momento, por algum tipo de pecado na vida dela, eles entram na vida dela, desta pessoa, e aí domina toda a vida da pessoa, e aí começa a fazer os estragos na vida humana dela, na vida espiritual, na vida sentimental, e aí por diante. Então, a segunda coisa é de dentro para fora. E a terceira é pela palavra, né? Pela maldição lançada, talvez por alguma palavra, talvez por algum espíritos familiares que entram na vida dela, e essa maldição acompanha a família de geração a geração. Então são muitas maneiras de pessoas que ficam possessas de demônios. Mas eu quero comentar mais sobre a história desse homem, desse gadareno, como é que ele vivia, como é que era a vida desse homem lá em Gadara. Segundo a palavra de Deus, no versículo 3 e 4, ele vivia preso com cadeias. Veja aí que diz o 3 e 4. O qual tinha a sua morada no sepulcro e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele quebradas em migalha e ninguém podia dominá-lo. Então vejam bem, ele vivia com correntes, né? Cadeias eram correntes muito fortes. Mesmo assim, aquela vida possessa de demônios, aquelas cadeias ele fazia em pedaços, ele não conseguia ficar preso. Mas segundo ele vivia preso com correntes. Talvez essas correntes estavam amarradas a algum lugar, alguma outra coisa, porque
ele era um homem muito violento e por isso as pessoas acabavam amarrando ele com correntes. A segunda coisa que ele vivia está no versículo 4 e 5. E sempre de dia e de noite andava pelo sepulcro e pelos montes gritando e ferindo-se com pedra. Então veja o que ele acontece. Aqui ele fala que ele vivia nos sepulcros. Vamos imaginar, nós imaginamos que ele vivia nos cemitérios. Mas não é bem essa a ideia do nosso tempo. Os sepulcros naquela época eram cavernas enormes, onde eles colocavam as pessoas que morriam. E uma das maneiras de prendê-lo era nesse sepulcro, nessas cavernas grandes, amarradas com corrente para que ele não saísse às ruas. E ele vivia de noite e de dia gritando. Ele era uma pessoa totalmente perturbada, atormentada pelos demônios que atormentavam a vida dele. Já no versículo 5 nós vemos outra característica de como esse homem vivia. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros, pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Olha aí outra característica de como ele vivia. Ele vivia totalmente atormentado. E uma pessoa totalmente atormentada, ela não tem como viver, né? E nós vemos aqui 3 maneiras de uma pessoa atormentada. Primeiro, ela é atormentada psicologicamente, na sua mente, né? Lembra que eu falei que os demônios tomam o corpo, a mente e depois vai tomando totalmente a vida da pessoa e tormenta ela, ferindo ela com pedras. Nós vemos uma história de um rapaz, na palavra do Senhor, que é um jovem que ele jogava ele na água e no fogo, atormentando ele dessa maneira. Mas nesse caso aqui, ele se batia com pedra, talvez se batia na cabeça, eu não sei como é que ele vivia. Mas de fato, a vida desse homem era um problema. Mas eu quero dizer para você, querido, que por mais que seja difícil na sua vida, Jesus está aqui para mudar a tua história. Então, esse homem vivia de 3 maneiras, psicologicamente, outra coisa, fisicamente, né? Ele era atormentado no seu físico, porque, segundo a palavra, ele se cortava com pedras, batia com pedras e aí por diante. Em terceiro lugar, fisicamente e depois espiritualmente. A vida espiritual dele estava um caco, estava totalmente quebrada, porque os demônios dominavam totalmente a sua vida. Então era muito difícil para que ele pudesse encontrar paz na sua alma, paz na sua vida. Um homem totalmente dentro dos sepulcros, correndo para lá e para cá, quebrando as correntes, vivendo nu, segundo uma outra tradução. Ele não tinha paz, não tinha sossego, mas ele viu Jesus de longe. E quando ele viu Jesus, ele procurou a sua libertação. Então nós vamos entender o segundo passo a partir do versículo 6. Veja que diz o texto da Bíblia. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou. Primeira coisa que nós podemos observar, que ele viu Jesus de longe. É tão bonito isso, eu acho tão profundo, porque ele vê Jesus de longe e sai na carreira correndo e vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega lá, ele dobra seu joelho e adora Jesus. Que atitude maravilhosa para esse homem. Ele vai aos pés de Jesus e adora-o, né? Mas o interessante, irmão, é que ele viu com seus olhos a pessoa de Jesus. Eu acho interessante essa frase porque muitas pessoas estão cegas, não estão vendo Jesus, não estão querendo enxergá-lo, não querem vê-lo, estão tapados como aquele tapa que se coloca no cavalo, no burro, no animal. Ela não pode enxergar nem para a direita nem para a esquerda, ela está tapada, não é? Ela não consegue enxergar. Mas esse homem, totalmente possuído por demônios, ele viu a Jesus. Glória a Deus. Que você possa nessa tarde ver a Jesus pela tua fé, pela tua vida com Ele. Enxergue-o
não seja cego. Comece a dar uma oportunidade para que você enxergue Jesus na tua vida. Enxergue Ele nos teus problemas, nas tuas dificuldades. Enxergue Jesus quando ninguém mais quer enxergá-lo. Nesse mundo conturbado, nesse mundo totalmente aflito. Enxergue Jesus, veja Jesus, o que Ele pode fazer na tua vida, o que Ele pode fazer no teu coração nessa tarde. Enxergue, veja o que Ele tem para você. Aquele homem totalmente possuído, ele viu a Jesus. Eu quero que você também veja Ele. As razões que Ele tem para mostrar para você são muitas. Aí o passo seguinte que ele vendo Jesus adorou Ele. Que coisa gloriosa, um homem totalmente possuído por demônios reconhece a autoridade de Jesus e o adora. Aí na parte 3, nós vemos uma coisa maravilhosa. A Bíblia diz que ele, no versículo 6, olha o texto. Vendo, pois, a Jesus, e correu e adorou. No 7, e clamando com grande voz. Eu acredito no grande grito que ele deu, com esperança no coração, de uma mudança de vida. Ele clamou a Jesus. Que tal você clamar a Jesus nessa tarde? Quem sabe você está passando um problema muito grave. Então é hora de você clamar ao Senhor pela tua enfermidade, pelo teu dilema, pelo teu problema. Jesus está aqui nessa tarde. Clame Ele pela tua vida, pela libertação, pelos problemas que você se encontra. Clame Jesus e Ele vai mudar a tua vida. Muito bem. Então nós vemos esse homem, após ele clamar ao Senhor, ele teve um encontro pessoal com Jesus. É uma das histórias mais fantásticas. Quando uma pessoa totalmente conturbada, perturbada, endemoniada, acorrentado, nu, andando pelos sepulcros, sem saber o que fazer da vida, sem família, sem ninguém. Ninguém podia chegar perto dele, que ele maltratava. Era um homem totalmente possuído por demônios. Mas ele tem um encontro pessoal com Jesus. E quando ele tem esse encontro pessoal com Jesus, algo fantástico começa a acontecer na vida dele. Primeiro, ele tem uma mudança de atitude. Veja bem, ele andava nu pelos sepulcros, acorrentado, totalmente desfigurado. E a primeira coisa, ele tem uma mudança de atitude. O que acontece nele? Ele senta-se e alguém coloca uma roupa nele. E ele está em perfeito juízo. Olha aqui a situação de alguém que tem uma mudança de comportamento. Ele está em perfeito juízo. Uma pessoa que não está em perfeito juízo, ela é desequilibrada. Ela tem sérios tipos de problema, como é o caso desse homem. Mas ele agora começa a ter um controle da sua vida emocional. Ele está em perfeito juízo, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Ele agora está numa situação que Jesus mudou totalmente a sua vida. Isso chama comportamento mudado, metanoia, mudança de vida. Uma vida de comportamento totalmente transformado. Quem sabe você nessa tarde, meu amigo, meu irmão, meu querido, quem sabe você precisa de uma transformação, como foi a história desse homem. Essa transformação, no caso dele, foi de dentro para fora. Mas a parte visível foi a sua parte de fora para dentro. Observaram que ele tinha mudança de roupa, sentado, controlado, e uma vida totalmente mudada. A segunda coisa que eu observo está no versículo 18. Ele desejava estar com Jesus. Olha aqui. Essa é
a parte mais importante de uma vida que é transformada, de uma vida que há conversão. Ele desejava estar todo momento com Jesus. Quem sabe você não tem esse comportamento de estar sempre com Jesus. Mas essa é a vida de quem teve uma vida transformada, mudada, aquele que quer estar totalmente com Jesus. E esse rapaz, ele queria estar com Jesus. Ele não queria ir embora mais. Mas Jesus falou para ele, olha, agora você mudou de vida, você é um novo homem, volta para sua casa, vai para sua família e fique lá. E a Bíblia diz, no versículo 19, que ele foi para a casa dele, da família dele. Eu fico pensando nisso quando eu me converti, que eu voltei da casa de recuperação, que eu cheguei em casa, todo mundo começou a falar, houve realmente uma conversão. Então, e ali quando ele chegou na sua casa, na sua família, a Bíblia diz que ele começou a compartilhar de Jesus. Ele começou a falar daquilo que ele sentia dentro da alma dele. Ele sentia paz, sentia alegria, sentia felicidade. E agora ele começa a compartilhar isso para a sua família. E ele vai mais além, porque além disso, ele vai à cidade. E lá na cidade que ele morava, em Gadara, ele começa a compartilhar para as pessoas da vida de Jesus. E aqui está o resultado de uma conversão. Ele tem amor a Jesus, ele tem prazer em testemunhar de Jesus. Quem sabe você já perdeu essa vontade de compartilhar, essa vontade de falar de Jesus às pessoas. Quem sabe você estacionou no tempo e não quer falar mais de Jesus. Mas esse jovem, ele falava de Jesus. Eu estou muito feliz nessa tarde por compartilhar esse texto da palavra de Deus com você. Eu quero fazer uma oração com você agora. E quero desejar a você que você tenha uma boa paz, uma esperança boa, uma vida maravilhosa com Jesus e que você fale do amor dele cada vez mais, porque Jesus está aqui para mudar a tua história. Então vamos falar de Jesus. Vamos compartilhar o seu amor. Vamos compartilhar a tua história. Não deixe de falar de Jesus. Fale aonde você for. Compartilhe da história dele. Baixe sua cabeça. Vamos fazer uma breve oração. Pai querido, nessa tarde, vimos a história do homem gadareno que teve uma das histórias mais estupendas da palavra de Deus. Ele foi transformado pelo poder de Jesus. Quando Jesus chegou perto dele, ele o adorou. E Jesus mandou os demônios embora, e os demônios foram embora, e ele foi liberto pelo poder do nome de Jesus. Então nessa tarde, você que se encontra oprimido pelos demônios, você que se encontra oprimido pelos poderes das trevas, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que Jesus está aqui e pode mudar a tua história nessa tarde. Que o poder de Jesus alcance você. Que você alcance paz, que você alcance felicidade pelo poder do nome de Jesus. Que o amor do Senhor alcance você onde você está. Que a alegria possa reinar na tua paz, reinar na tua vida, na tua família. Que Deus abençoe você nessa tarde. Que Jesus alcance você. Se você deseja encontrar com o Senhor nessa tarde, faça essa oração comigo. Amado Deus, eu quero ter o prazer de encontrá-lo com o Senhor. Para isso eu estou entregando meu coração nas tuas mãos. Então abençoa a minha vida. Entra no meu coração. Perdoa todos os meus pecados e me dê a tua paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe nessa semana. Que você tenha um dia glorioso. Uma semana maravilhosa. Que você tenha muita paz. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse áudio. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário.
Fale o que você achou do vídeo, do vídeo e compartilhe com os nossos irmãos. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Que Deus te dê a paz. Que o amor de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor de Deus seja com todos para a glória do Senhor. Amém.